Salve, salve, internauta! Fala, estudante! Hoje vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Essa é uma aula que tem muito histórico, mas muito histórico envolvido. E seria humanamente impossível passar por tudo aí que envolve a história da química, envolvendo a evolução do conhecimento, para poder chegar no que hoje nós sabemos a respeito do átomo. Vamos falar sobre dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Se eu pego a matéria e começo a dividir a matéria, por exemplo, se eu pego uma folha de papel e começo a dividir, gente, vai chegar um determinado momento onde nós não podemos mais dividir aquele pequeno pedaço de papel. Isso é uma hipótese relacionada com a descontinuidade da matéria. E aí, como nós temos algo que é indivisível, nós temos a ideia a respeito do átomo, que o átomo era uma partícula indivisível, que vai compor todos os materiais. É uma hipótese, porque não tinha como você fazer testes sofisticados para poder provar isso aí, tá bom? Aristóteles trazendo algo clássico, que as coisas eram formadas por terra, água, ar e fogo. Essa teoria do vitalismo, ela reforça a ideia de Aristóteles, e a galera encarava aí a matéria como se fosse um organismo vivo. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, a extração de um metal a partir do minério era encarado como se fosse um pacto. Era uma ideia meio louca, mas que era bastante sustentada por essa teoria do vitalismo. Essa ideia de que você tinha terra, ar, água e fogo sustentava uma ideia de que a matéria tinha essa essência. E aí pensamentos foram evoluindo e nós temos um período aí histórico que vai de 300 anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo, que foi o período da alquimia. A alquimia, que é algo também muito famoso, e uma das buscas aí dos alquimistas era a pedra filosofal, que era um material aí capaz de transformar metais baratos em ouro, ou seja, transmutação da matéria. Stahl trazendo aí uma teoria que a gente chama de teoria do flogisto. Teoria do flogisto. Qual era o contexto? Eu preciso que vocês saibam que o fogo e a combustão dos materiais era algo assim que fascinava a galera. E o pessoal não tinha compreensão de algo que provavelmente você aí tem. Que você precisa de um combustível mais oxigênio para poder ter essa reação química de combustão. Não se sabia do oxigênio na época. Então, o pessoal achava esse Stahl aqui, ó, baseado em outros trabalhos da época, eles achavam que você tinha um material chamado flogisto dentro das substâncias que entravam em combustão. E esse material era muito voltado para essa ideia de essência. E assim, é um pouco longa a explicação. Essa teoria do flogisto, ela perdurou aí durante muito tempo e explicava muitas coisas. Só que esse flogisto, ele não existia. Era uma espécie de substância etérea. E isso não existia. Esse cara aqui, o Plister, junto com Lavoisier, chegaram à descoberta do oxigênio. Ou seja, você tem uma substituição dessa ideia de ar etéreo, que era conhecido na época por conta dessa teoria do flogisto, por uma nova substituição, um novo elemento químico, que era o oxigênio, que hoje a gente bem conhece, né, minha gente amiga? E com a descoberta disso, esse cara aqui, ó, Lavoisier, gente boa. Então, o que foi que Lavoisier fez? Ele trabalhou, quer dizer, ele fez várias coisas.
Mas uma das coisas aí que ficou famosa aí, muito famosa, que a gente estuda muito na escola, é a chamada lei da conservação das massas. Se eu perguntar para você, se você já escutou aquela frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muito provavelmente você já ouviu falar nessa frase. E essa frase está relacionada com essa lei, tá bom? O Lavoisier, na prática, ele não falou essa frase, mas popularmente acabou ficando conhecida aí essa frase. Quem falou, eu não sei. Não. O que é que esse cara fez? Depois que foi descoberto o oxigênio, ele foi investigando como aconteciam as coisas e trabalhando com a combustão, que era aí o que estava relacionado com a teoria do flogisto. Então, o que foi que Lavoisier fez? Colocando em uma balança, em um sistema fechado, e é importante que você saiba que esse sistema precisava estar fechado. O que é que ele percebeu? Ele percebeu, numa reação química, você não tem nem perda e nem ganho de massa. Você simplesmente tem uma transformação das substâncias. Nós temos um exemplo que é assim, preste atenção. Eu tenho uma balança, do lado direito da balança eu tenho alguns pezinhos e do lado esquerdo, minha gente amiga, eu tenho um sistema fechado. Dentro desse sistema fechado, eu tenho um pedacinho de quê? Um pedacinho de carbono, grafita ou grafite e, logicamente, ali eu tenho o ar. E a gente sabe que no ar nós temos o quê? Nós temos o oxigênio no ar. Ponto. Se a gente colocar esse carbono grafite para reagir com o oxigênio em uma reação de combustão, a gente pode verificar nesse sistema fechado se ocorreu a reação ou não. E aí, é claro, a gente pensa assim, Dai, como é que eu vou colocar a reação química para acontecer nesse sistema fechado? Bem simples. Se a gente pegar, por exemplo, uma lupa e direcionar a luz solar para esse carbono, o que é que a gente vai fazer? A gente vai gerar calor através do direcionamento da luz nesse carbono grafite. A gente gera calor lá e o que é que vai ter lá? A gente vai ter o aumento da temperatura, fazendo com que essa reação química ocorra, tá? E aí, dentro desse sistema fechado, eu posso ter essa reação que é o carbono com o oxigênio, gerando o gás carbônico, minha gente. A gente pode colocar a reação representada aí por carbono, ó, mais O2, gerando CO2. Tá vendo aqui? Inclusive, eu até coloquei aqui embaixo, ó, aqui, ó. Tá vendo? Se eu começo essa reação química com uma determinada quantidade em gramas desses reagentes dentro do sistema fechado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um produto formado tendo a mesma quantidade em grama do que eu tinha no início. E aí, nós temos essa ideia de que quando eu tenho uma reação química, o que é que vai acontecer? A quantidade de substâncias que eu tenho no início, ou seja, a massa dos reagentes, ela vai permanecer a mesma no final. O que é que eu vou ter no final? Eu vou ter apenas uma transformação dessas substâncias. Eu queria que vocês entendessem que os elementos, eles não vão ser alterados, tá bom? Pelo amor de Deus. Observe que eu começo com carbono, ó, e com oxigênio, tá vendo aqui? E eu termino com carbono e oxigênio. Não sumiu. O que eu acabo tendo é o que, minha gente amiga? É uma reorganização. Esses elementos, eles vão formar novas substâncias. E essa ideia está relacionada
com aquela frase popular de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Minha mágica é começar a trabalhar com mais uma lei ponderal, que é muito importante. Mas antes da gente ir para a próxima etapa, é muito legal que todos vocês, meus queridos alunos, tenham entendido o que a lei de Lavoisier fala. Por favor, please. Então, não prossiga assistindo a aula se esse tópico dado não ficou claro para você, porque senão a gente vai travar toda a compreensão da evolução de modelos atômicos. Bom, galera, a gente agora vai dar continuidade à nossa aula aí, falando sobre a famosa lei de Proust, que é conhecido também como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. O que é que acontece? Olha, por volta de 1800 depois de Cristo, nós tivemos aí, galerinha, o Proust fazendo investigações, utilizando aí, minha gente amiga, uma reação que tinha acabado de ser realizada. Foi a decomposição da água. Então, utilizando a eletrólise. E aí, esse Proust, ele foi realizando diversos experimentos, analisando essas proporções em massa. Então, a gente vem aqui pro quadro, ó, tá vendo? E vamos fazer uma análise dessa reação de decomposição. Aqui, ó. Supondo que nós temos o primeiro experimento, onde a massa de água que nós temos é 4,5 gramas, ao realizar essa decomposição, o Proust observou que a gente tinha essa massa de hidrogênio, essa massa de oxigênio e a proporção em massa, né, resultava em 1:8. Em 1:8. Se eu faço um segundo experimento, onde eu tenho 9 gramas de água, e aí essa decomposição me gera 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, observe que a proporção final é de 1:8. Por favor, observe isso. Se no terceiro experimento eu começo com 18 e termino com 2 de hidrogênio e 16 de oxigênio, mais uma vez, essa proporção resulta em 1:8. Observe, por favor, observe aí, essas proporções, elas vão se manter constante, né? De 1:8, 1:8. E isso nos gera o quê? A ideia de que em uma reação química, as proporções, elas vão se manter fixas e invariáveis. Show de bola! E nós temos a ideia de que essa reação química, eu posso realizar ela ao contrário, que é partindo de hidrogênio e oxigênio para produzir a água. O que a gente observa se por acaso eu trabalhar com um excesso de reagentes? Nós vamos observar, olha, que essa proporção de 1:8 também vai se manter constante e vai ter uma sobra do reagente que está em excesso, tá bom? Então isso reforça a ideia das leis das proporções aí constantes ou definidas, tá certo? Essa daí foi uma segunda lei ponderal que é muito importante para os nossos estudos. Eu vou prosseguir com esta aula falando do modelo de Dalton, John Dalton. O que é que nós temos aqui? Nada mais, nada menos do que um pequeno resumo aí, minha gente, ó, do que Dalton fez, uma série de experimentos. Dalton fez uma série de experimentos que não foram envolvendo esses compostos, mas que vai ilustrar muito bem, fazer com que você entenda o que a gente conhece como lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. O que é que Dalton observou? Ele observou o seguinte: se eu tenho compostos diferentes, formados pelo mesmo elemento, claro, onde eu mantenho a quantidade deles fixa, eu vou observar que eu consigo ter outros compostos onde eu vou ter uma variação constante
de pequenos números inteiros, essa variação é de números inteiros, para ter esses compostos diferentes. E aí, o que é que eu coloquei aqui para vocês? Ó, presta atenção. Esses 4 compostos à base de nitrogênio, que são óxidos, esses 4 aí, percebam que eu coloquei a quantidade em massa de nitrogênio fixa, que é 28 gramas para todos eles, tá vendo? E a primeira substância, eu botei 16 gramas de oxigênio, que corresponde a 1 átomo de oxigênio. No segundo composto, eu vou ter 32 gramas de oxigênio. Então, a gente consegue perceber que agora eu tenho uma quantidade equivalente a 2 átomos de oxigênio. Se eu tiver, por exemplo, 3 átomos de oxigênio, ó, vai ser 48 gramas. Observe que eu vou ter justamente essa pequena variação, uma variação constante em pequenos números. Esses números são o que, minha gente? São inteiros, o que vai me dar a ideia de que se eu estou analisando, pensando no contexto de Dalton, e Dalton, ele não tinha essa ideia de átomo, ele não tinha, tanto é que ele foi o primeiro a pegar e criar o modelo para poder tentar explicar as coisas. E aí você está observando o seguinte, um exemplo, só para você entender o que Dalton estava querendo falar para a gente. Pô, você pega 4 compostos que contêm o nitrogênio na mesma quantidade, certo? Aí você faz uma análise do primeiro, você identifica que você tem 16 gramas de oxigênio, tá vendo? E 28 gramas de nitrogênio. Já o segundo composto que você está analisando, você percebe que para 28 gramas de nitrogênio, que é a mesma quantidade, você agora tem, para outra substância, você vai ter 32 gramas de oxigênio. Aí você analisa a terceira, ó, tenho 28 gramas de nitrogênio, a mesma quantidade, e a gente sempre mantém um fixo. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente agora 48 gramas de oxigênio. Então, essas variações, minha gente amiga, ela vai me dar uma evidência de que existe alguma coisa muito importante que vai constituir a matéria. E aí Dalton vem e cria aí o primeiro modelo atômico. A partir dessas observações, o que é que esse modelo atômico fala? Então, o que é que o modelo atômico de Dalton fala? Olha bem, foi em 1803, que foi após aquelas 2 primeiras leis ponderais, certo? Ele diz o seguinte, a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, esféricas e maciças, que são os átomos. E esses átomos eu não posso dividir. Eu não posso criar esses átomos. Eu não posso destruir esses átomos. Perceba que ele ressuscita aquele termo de Demócrito e Leucipo, certo? E ele diz que toda matéria é constituída por essas partículas fundamentais, que são os átomos. A gente fala desse segundo tópico aqui com relação às transformações materiais. A gente pode pensar, por exemplo, em uma reação química. Quando a gente tem uma reação química, certo? Esses átomos aqui, ó, eu não vou criar e nem vou destruir. Eu só vou o quê? Recombiná-los, gerando novas substâncias. Lembra da lei ponderal? Essa aqui é uma lei ponderal, a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Então, esse segundo tópico aqui, ele vai de encontro ao que a gente viu anteriormente, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? E aqui nesse terceiro tópico, ó, esse terceiro tópico aqui,
há na natureza, existe na natureza, átomos diferentes com massas também diferentes. Na época de Dalton, a gente ainda não tinha a descoberta do prótons. A gente não tinha muito conhecimento de uma forma mais profunda a nível atômico. Então, o que é que Dalton trabalhava? Dalton trabalhava utilizando as massas. Toda vez que eu tenho um conjunto de átomos com uma mesma massa, então eles são do mesmo elemento químico. A ideia era essa. Átomos de um mesmo elemento vão possuir o quê? Vão possuir a mesma massa. O que a gente sabe, certo? Que é uma ideia errônea, que não está certo isso. Se você já estudou química, se você já revisou, você já ouviu falar nos isótopos, nos isóbaros, não é isso? E a gente vai falar mais tarde sobre os isótopos e os isóbaros, onde átomos com massas diferentes pertencem ao mesmo elemento químico, certo? E Dalton desconhecia os isótopos, desconhecia os isóbaros. E aí, para poder fechar, a gente tem o seguinte: uma dada substância é sempre formada por átomos dos mesmos elementos, unidos sempre na mesma proporção. Esse enunciado de Dalton, ele está inspirado pela lei de Proust, ou seja, a lei das proporções constantes. Então, para a gente poder fechar, para Dalton, minha gente amiga, o grande Dalton, John Dalton, temos uma bola esférica, que a gente conhece essa bola esférica, modelo atômico de Dalton, como? Qual é o nome? Modelo da bola de bilhar. É o nome do modelo atômico de Dalton, modelo de bilhar. Então, a gente viu o modelo atômico de Dalton, porque agora nós vamos falar do nosso segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Agora a gente vai trabalhar o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Precisamos saber que em 1856, um cara chamado William Crookes pegou o experimento, aprimorou, e esse experimento, nós conhecemos esse experimento como a ampola de Crookes. O Thomson investigava uma parada chamada raios catódicos. E essa investigação Thomson fez. Chegou em 1897 com um relato que tinha descoberto uma partícula subatômica que era o elétron. E essa descoberta fez com que, em 1903, publicasse o trabalho, gerando aí um novo modelo atômico, em substituição ao que Dalton tinha proposto. O modelo atômico de Dalton, ele tinha alguns problemas, como por exemplo, ele não explicava a questão elétrica da matéria. Existe um experimento muito básico, simples, que é esse aqui, ó. Você pega uma caneta ou qualquer outro material e você atrita, certo? Na camisa, no cabelo. E aí, quando ficar bem quente, você encosta essa caneta em pedacinhos pequenininhos, pedacinhos picados de papel. Esses papéis, eles são atraídos pela caneta. Você pode fazer isso em casa sem problema algum. E o modelo atômico de Dalton, como o átomo era indivisível, não tinha carga elétrica, não tinha nada relacionado com isso aí, não era capaz de explicar situações como essa. E o modelo atômico de Thomson, sim, ele é capaz de explicar. Preste atenção nos raios catódicos que o Thomson estava estudando, utilizando a ampola de Crookes. Como que funcionava o experimento? Você tinha aqui, ó, de um lado, tá vendo? Um eletrodo negativo, que era o cátodo, Nesse eletrodo, obviamente, você tinha um metal, e desse cátodo saía os raios. Por isso que a gente chama de raios catódicos, entendeu? Porque saía do cátodo. E esses raios iam em direção ao ânodo.
que era o eletrodo positivo, certo? Do experimento. Esses raios ocorriam quando você gerava uma alta diferença de potencial entre esses dois eletrodos, ou seja, entre o cátodo e o ânodo. E esses raios catódicos, eles tinham algumas características. Primeira característica: os raios se deslocavam em linha reta. E qual é a forma que a gente pode verificar essa trajetória retilínea? Ó, se eu colocar, por exemplo, algum anteparo bloqueando a passagem dos raios catódicos, eu identifico que eu vou ter a formação de uma sombra fiel ao anteparo. Então isso me descreve uma trajetória em linha reta, no sentido do cátodo para o ânodo. Como eu coloquei aqui, ó. Tá vendo esse desenho? Esses raios catódicos possuíam massa. Como Thomson chegou a essa conclusão? Bem simples. Se eu pego, por exemplo, um catavento muito pequenininho e coloco a pontinha desse catavento aqui, ó, poder ficar na reta, nessa trajetória, tá vendo? Esse catavento, ele vai se movimentar. Então, se eu tenho esse raio sendo capaz de atravessar de um lado para o outro e movimentar o catavento, é porque esses raios possuíam o quê? Massa! Okay? Então, essa foi a segunda conclusão. A terceira conclusão é que os raios catódicos possuíam cargas negativas. Isso ficou evidenciado porque se você pegasse, por exemplo, um bastão carregado de carga negativa, e se você aproximasse esse bastão da ampola de Crookes, se você tem, ó, esses raios fugindo da carga negativa, é porque ele tem carga negativa. Ou seja, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Aí a gente precisa entender o seguinte: dentro dessa ampola de Crookes, o que é que eu tinha? Eu tinha um gás presente em baixa pressão, baixíssima pressão. Esse Thomson, esse carinha que a gente está estudando, ele repetiu o experimento trocando os gases, trocando os metais. E os resultados, minha galera, eram sempre os mesmos. Thomson concluiu o seguinte: se esses raios catódicos, com essas características que a gente acabou de observar, não mudava essas propriedades, independente do gás que você colocava aí, independente do metal, ele concluiu o seguinte: o átomo não é como o Dalton falava. Na real, o átomo, ele tem essa partícula negativa que foi nomeada de elétrons. Então, o Thomson, em 1903, gerou um novo modelo, o segundo modelo, que acabou sendo apelidado como modelo do pudim de passas, que é basicamente o seguinte, presta atenção aqui. Ó, o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons, de modo que sua carga elétrica total é nula. Esse enunciado, a gente pode pensar o seguinte: quando eu pego aquela caneta, antes de fazer o experimento, eu não consigo atrair o papelzinho. Porém, se eu atritar, eu vou fazer o quê? Uma reorganização das cargas, certo? E aí eu vou ter passagem de carga de um material para outro. E aí a gente pode pensar o seguinte: como é que eu vou explicar a natureza do átomo ser eletricamente neutro? Isso quer dizer que o átomo não tem carga?
não tem nenhum tipo de partícula de carga elétrica? Não. A gente tem um balanço de carga positiva e carga negativa, onde nenhuma das duas cargas positivas e negativas se sobressai, certo? Então, o meu átomo, a carga elétrica total, ela vai ser nula. Mas eu posso aí desenvolver metodologias como essa que eu estou explicando, de atritar a caneta na camisa, certo? E aí você consegue formar cargas elétricas. E aí, se você assumir que o átomo como um todo, ele é uma esfera de carga positiva, onde eu vou ter partículas negativas, que são os elétrons, o meu átomo vai se tornar eletricamente neutro. E se eu assumir que eu posso ter uma reorganização ou passagem de carga de um material para o outro, eu vou explicar muito mais coisas do que o Dalton explicou, do que o Dalton explicava, certo? Então esse trabalho rolou em 1903. A gente fala muito de modelo de pudim de passas, mas na real, gente, Thomson, ele não falou nada de pudim de passas e acabou aí sendo apelidado esse modelo atômico de pudim de passas, que na verdade não foi ele que deu o nome, certo? Outro detalhe que é importante a gente mencionar é o seguinte: o Thomson também, ele trabalhou diretamente gerando a relação carga e massa de elétron, que é esse valor aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Tá vendo esse valor aqui, ó? E nós temos a contribuição para isso aí de um cara chamado Millikan. Millikan é que ele fazia o experimento um pouquinho detalhado, complexo, mas eu estou mencionando porque é interessante mencionar esse experimento, tipo aquela menção honrosa, certo? Que esse carinha Millikan, ele trabalhou a carga do elétron colocando gotículas de óleo em determinado aparelho, onde ele levava em consideração o campo elétrico que o experimento era feito e a gravidade. Ele conseguiu, gente, determinar a carga do elétron. E o Thomson, a partir dessa carga do elétron, feita com Millikan, a partir dessa carga do elétron, feito por Millikan, conseguiu determinar a questão da massa, velocidade e carga, através dessas visualizações que eu mostrei aqui para vocês, certo? E aí ele juntou todas essas peças, quebra-cabeça, e foi capaz de determinar a relação entre carga e massa do elétron, certo? Então nós temos aí um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, Joseph Thomson. Só que esse modelo acabou não sendo sustentado durante muito tempo. Paralelo ao que a gente está comentando aí, nessa questão envolvendo a natureza elétrica, nós temos uma história paralela que é da radioatividade. Vou falar do terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford. Primeiro Dalton, segundo Thomson e agora Rutherford, ok? A gente vai começar a trabalhar com esse novo modelo, o modelo de Rutherford, Vamos estudar o nosso terceiro modelo atômico, que é o modelo de Rutherford. Lembrando que Rutherford, ele chegou a ser aluno de Thomson. E nessa época, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente tinha todo o desenvolvimento da investigação por trás da radioatividade. E o Rutherford trabalhava com radioatividade. A gente precisa considerar algumas coisas, viu, gente? Nesse contexto que a gente está contando essa história aí para vocês, por volta de 1911, isso mesmo, algumas coisas já se sabiam. Esse cara, Goldstein, esse aqui, ó, ele utilizou aquele experimento da ampola de Crookes com algumas, claro, modificações e identificou que existiam raios que tinham características contrárias
ao que o Thomson observou, o que evidenciava a possibilidade de ter uma partícula de carga positiva. E depois de um tempo, o Rutherford, com sua equipe, mais ou menos por volta de 1904, conseguiu chegar à descoberta do prótons ao trabalhar aí com o hidrogênio. E o que também já sabia da existência aí, gente, a gente sabia da existência das partículas alfas. Pois é, você que por acaso estudou radioatividade, sabe que alfa tem número de massa, ó, 4 e número atômico 2, tá vendo? Ou seja, a gente tem uma representação aí de um núcleo de hélio, né? Mesma coisa. E com isso, já se sabia aí dessas partículas alfas, tudo paralelamente. Então, o que é que o Rutherford pediu para seus alunos fazerem? Eles fizeram um experimento para poder verificar a natureza do átomo, se era o que realmente Thomson falava. Aquele pudim de passas, que mais especificamente era como se fosse algo gelatinoso. E se a gente for pensar num átomo gelatinoso, ao bombardear essas partículas alfas em uma alta velocidade, né, com uma alta energia cinética, a gente esperava o quê? Se o átomo fosse, como Thomson falou, algo gelatinoso, essas partículas alfas deveriam acontecer o quê? Deveria acontecer o quê? Deveria atravessar, minha gente amiga, em sua totalidade, certo? E provavelmente sofrer um ou outro pequeno desvio ao colidir com alguma partícula. Então a gente acabou de ver qual seria o resultado esperado se o átomo fosse igual ao que Thomson falou. Nessa espécie de pudim de passas, panetone, um átomo gelatinoso. O experimento que o Marvin e o Gage fizeram foi o seguinte: pegaram uma caixa de chumbo, onde dentro dessa caixa de chumbo tinha polônio. O polônio já se sabia que era um emissor de partículas alfas. Já se sabia. Essas partículas alfas, elas iriam passar aqui, ó, por uma pequena abertura, tá vendo? E aqui, ó, eu teria determinado segmentos de chumbo com pequenas aberturas para poder gerar um direcionamento dessas partículas alfas. E aqui eu tenho uma finíssima folha de ouro, da ordem de 10 elevado a menos 4 milímetros. Ou seja, algo muito fino, muito fino. Ou seja, como a gente já falou para vocês qual era o resultado esperado, o que foi observado? Que a grande maioria das partículas alfas atravessavam a finíssima folha de ouro, indo parar no anteparo que continha sulfeto de zinco, para poder eles observarem o resultado. Só que a gente teve uma quantidade quantificável de partículas alfas que não passaram direto. Teve uma quantidade de partículas que tiveram um ângulo de desvio superior a 90 graus. E outras tiveram um ângulo de desvio a nível de bater e voltar. Bater e voltar, que a gente chama aí de ricochetear. O Rutherford, ele ficou, cara, completamente maluco. Ele ficou doido. Agora aqui no vídeo você tá vendo, ó, tá vendo? O que Rutherford falou, ó. É basicamente você pegar uma bala de canhão, certo? Direcionar para uma folha de papel, ó. E você vê que teve uma quantidade dessa bala de canhão que bateu no papel e voltou. Então assim, cara, como é que pode você direcionar
essas partículas alfas para a folha de ouro, é constituída por átomo, a folha de ouro, e você tem uma quantidade, claro, pequena, mas quantificável, que vai bater e voltar, ricochetear, sofrer desvio muito longo. Então é porque o átomo não é desse jeito aí, minha gente amiga, que o Johnson mencionou, o átomo gelatinoso, certo? Nós temos uma necessidade de reformular esse modelo atômico. Ele falou isso. E aí, com base nas interpretações e nos resultados do experimento aí, Rutherford lança um novo modelo atômico, que é, você teria no centro do átomo, olha, que seria o quê? A parte do átomo de maior massa, tá vendo? E de maior acúmulo de cargas positivas, aqui, ó, os prótons, e essa região denominada de núcleo. E a maior parte do átomo é de espaços vazios, onde nós temos os elétrons. Pois é, se a gente for parar para pensar, é como se o átomo, digamos assim, fosse o Maracanã. Maracanã, aquele estádio de futebol. E no centro do Maracanã, no centro, onde é dado lá o início da partida, ó, você tivesse uma formiga. O átomo é o Maracanã como um todo. E a formiga seria o núcleo. O que vai explicar, claro, aquela pequena quantidade de partículas alfas que a gente já sabia que era de carga positiva. Bater numa região e voltar é porque essa região aqui, ó, era de mesma natureza de carga positiva. Positivo com positivo, se repele. Então, só essa explicação era possível de explicar o resultado aí esperado. Então, você teria no centro do átomo o núcleo, esse núcleo contendo os prótons, certo? Que é a região do átomo com acúmulo de cargas, ó, positivas, e você tem ao redor do núcleo, os elétrons. O modelo atômico de Rutherford, ele é parecido com o quê, gente? Com o quê? O sistema planetário, meu. O sistema planetário, onde você tem uma estrela no centro, né, que é o Sol, e você tem lá os planetas girando ao redor daquela estrela. Então, essa seria aí, minha gente amiga, ó, basicamente a ideia do modelo de Rutherford, certo? Sistema planetário, modelo de Rutherford. Só que esse modelo atômico apresenta alguns problemas em sua formulação. Sinto muito. Primeiro problema, se eu for parar para pensar numa região onde eu vou concentrar as partículas de carga positiva, que são os prótons, eu vou ter um problema que é o quê? A estabilidade do núcleo, eu vou ter esse problema. Então, assim, nessa região, eu só tenho partículas positivas, elas juntas, era para elas se repelirem, porque as cargas são iguais. E a ideia era que o Rutherford disse que provavelmente, ele deduziu, né, que tinha alguma partícula no sentido de isolar esses prótons presentes no núcleo. O que em 1932, um cara chamado de Chadwick, esse cara aqui, descobriu que era outra partícula que se chama nêutron. Pois é, e aí o problema da instabilidade do núcleo, que é a questão de próton com próton se repelirem, foi resolvida, porque você vai ter o nêutron no sentido de separar o próton por próton. A gente sabe que o nêutron, ele tem o quê? O nêutron tem carga neutra, ele não tem carga elétrica. Então a gente tem elétron negativo, próton positivo e nêutron sem carga, Show de bola, minha gente!
Outro problema que nós temos é que assim, se eu tenho o elétron girando ao redor do núcleo, tá vendo? Dentro da proposta de Rutherford, que a maior parte do espaço é vazio, se eu tenho essa proposta, onde ali estarão os elétrons, e esses elétrons estarão girando ao redor do núcleo. E de onde que saiu essa ideia de girando ao redor do núcleo? Olha, se o núcleo é positivo e o elétron é negativo, o elétron deveria ser atraído para o núcleo. O que vai explicar o elétron, ele deveria estar fugindo, girando ao redor do núcleo, constantemente fugindo dessa atração do núcleo, que é positivo. Isso daí era uma ideia que apresentava um problema, tendo em vista os conhecimentos da época, a questão do eletromagnetismo, né? Que é o seguinte, se eu tenho ali uma partícula, está fugindo o elétron do núcleo, se eu tenho uma partícula girando aqui ao redor desse núcleo positivo, ao longo do tempo, essa partícula, que no caso a gente está trabalhando com elétron, essa partícula iria perder energia ao longo do tempo. E aí o que é que você teria? Você teria uma movimentação de forma centrípeta e isso iria colidir com o núcleo em determinado momento. E essa colisão do elétron com o núcleo faria o quê? Faria com que o elétron voltasse a essa região, ressuscitando o modelo atômico de Thomson. Show de bola? O que é o modelo atômico de Thomson? É o átomo, a esfera positiva, com os elétrons incrustados. Então isso aí era um problema, né? A eletrosfera era um problema para o modelo atômico de Rutherford, a eletrosfera. Mas era o que melhor tinha e era o que explicava muito bem o experimento aí que os alunos do Rutherford fizeram. Todos os modelos com problemas, né, gente? Esse problema da eletrosfera acabou sendo investigado, claro, né, pessoal esperto, curioso, e foi resolvido em parte, tá bom? Por um aluno dele, um aluno do Rutherford resolveu esse problema, que foi o famoso Niels Bohr, que por acaso também foi aluno de Thomson. Olha os alunos aí retados. Então vamos começar a trabalhar com a questão da eletrosfera. Última etapa da aula aí, essa aula longa, né? Mas tinha que ser assim para vocês entenderem o raciocínio. Vamos falar do modelo de Niels Bohr, quarto. Niels Bohr. Esse cara aqui, ó, formulou um novo modelo que nada mais é do que uma melhoria do problema da eletrosfera. Ele não resolveu tudo, mas conseguiu melhorar o problema que apresentava o modelo de Rutherford, tá bom? Esse cara, Niels Bohr, ele foi aluno do Rutherford, certo? E tinha sido também aluno do Thomson. Ele, para gerar um novo modelo, ele utilizou, sabe o quê? Ele utilizou de algumas ideias anteriores. O modelo do professor dele, as ideias de Max Planck, também Max Planck, e a espectroscopia da época, certo? Vamos primeiro para a espectroscopia e depois a gente vai para Max Planck. Preste atenção, por favor. Preciso que vocês saibam que desde a antiguidade, os chineses já conheciam, já utilizavam aí os fogos de artifício. E vocês sabem que os fogos vão apresentar colorações diferentes. Cada elemento químico vai ter uma determinada coloração característica. Pois é, esse é um ponto. Segundo ponto que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: existe o teste das chamas. Aqui, ó. Como funciona isso? Ó, presta atenção. Se a gente sabe que cada elemento está relacionado com uma coloração,
Se eu tenho um determinado material que eu quero descobrir que tipo de elemento pode estar aqui presente, ó, pode estar aqui presente, eu faço essa experiência que é o teste das chamas, né? Claro. Teste das chamas. Ah, que lindo. Muito fofo. Então, a explicação aí desse experimento tem como base o modelo de Niels Bohr. E o esquema todo é o seguinte, ó. A gente tem esse conhecimento do teste da chama e tal, a questão da relação entre coloração e elemento químico, mas a gente precisa saber que se, por exemplo, eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada contém hidrogênio, naturalmente, uma lâmpada ela vai emitir luz. Se eu pego essa luz, que é emitida pelo elemento químico hidrogênio, e eu passo essa luz por um prisma, decompondo o que está presente naquela luz, eu consigo ter linhas espectrais. E os elementos químicos apresentam linhas que vão caracterizar, minha gente amiga, qual é o seu elemento. E essas linhas a gente diz que é um espectro descontínuo. E aí você me pergunta, ô Dai, qual a diferença de espectro contínuo para espectro descontínuo? Então, na imagem que você está vendo aqui agora, ó, você está vendo que o espectro contínuo, ele vai apresentar todas as faixas de coloração. Enquanto no espectro descontínuo, você tem faixas específicas, ou melhor, linhas espectrais específicas, certo? E a partir disso, a gente pode usar essa visão da espectroscopia para poder entender qual é o elemento químico que a gente possui. É preciso que vocês saibam que foi através da espectroscopia que a galera conseguiu descobrir o elemento químico hélio. O elemento hélio fora do planeta Terra, para depois encontrar aqui. Então os caras estavam fazendo uma análise da luz que eles conseguiam coletar, que vinham de fora, e eles pegaram aquela luz que vinha de fora, decomporam lá e viram, caraca, essas linhas que eu tenho aqui, a gente não conhece nada aqui do gênero. E aí eles descobriram o elemento químico hélio. Essa descontinuidade, ela tem como base as hipóteses geradas por Max Planck, né? Que trabalhava com a luz, com essa emissão envolvendo pacotes de energia que ele denominava aí quanto de energia. Então existia aí um tratamento da luz, né, como um comportamento de partícula. Na verdade, existe toda uma discussão, a gente não vai se aprofundar aqui, pelo amor de Deus, seria mais voltada lá para uma aula de física, sobre se a luz é uma onda ou se é uma partícula, tá bom? Muito embora hoje nós trabalhamos com uma dualidade. E a gente usa cada comportamento de acordo aí com os diferentes tipos de experimentos, certo? Enfim, nós não vamos aprofundar aqui. Então, de posse desses conhecimentos e essas análises, o Niels Bohr, como uma proposta de melhorar esse modelo atômico de Rutherford, né, e ao mesmo tempo dar uma explicação para aquelas linhas espectrais, Niels Bohr vai pegar esse modelo de Rutherford e vai dar uma melhor explicação para a eletrosfera. Só que essas explicações aí que ele vai gerar, que a gente chama de postulados, pois é, esses postulados têm toda uma linguagem matemática, equações matemáticas, trabalhos de outros cientistas, como Balmer, Lyman, enfim. E aí ele vai pegando esses trabalhos, vai desenvolvendo equações e tal. E essas equações de matemática
só sustentam o que a gente vai explicar para a eletrosfera, para o hidrogênio, tá bom? Para átomos que possuem mais de um elétron, só serve para o hidrogênio, só serve, né, para o hidrogênio. Esse modelo de Bohr não vai servir para outros átomos eletrônicos, tá bom? Só vai servir para o hidrogênio. A gente pega as ideias do hidrogênio e consegue entender o que vai aí rolar com os outros elementos, tá bom? É isso aí. Afinal de contas, como é que você vai resolver os problemas das linhas espectrais e da eletrosfera? A gente precisa assumir que a eletrosfera contém níveis de energia. E esses níveis de energia é como se fossem órbitas, que essas órbitas são circulares. E sendo essas órbitas circulares, o elétron vai estar nessa órbita, tá vendo? E cada elétron, ele vai ter a sua órbita específica. E essa órbita específica para o elétron, a gente chama de órbita estacionária. Quando o elétron está nessa órbita estacionária, ele vai estar ali circulando o núcleo sem ter nenhum problema envolvendo a perda de energia. Ou seja, aquele problema do elétron ao longo do tempo perder energia e cada vez mais ser atraído pelo núcleo, se a gente assume que a gente tem uma órbita estacionária, onde o elétron está preso ali circulando, a gente tem uma resolução daquele problema. Então a gente tem diferentes órbitas, diferentes níveis de energia, certo? E esse elétron, aí agora a gente entra no seguinte ponto, que é tentar explicar aquelas linhas espectrais. E essa ideia vai se basear no seguinte: se eu tenho o átomo recebendo energia através de energia térmica, de energia elétrica, esse elétron, ele vai absorver energia, ou falando numa linguagem mais apropriada, ele vai absorver um quanto de energia e ele vai realizar um salto aí para uma órbita mais afastada do núcleo. Esse elétron, ele estará então numa órbita que não é comum a ele. Bom filho, a casa torna. Esse elétron vai estar num estado excitado, que ele quer voltar para casa, para a órbita dele. Só que esse estado excitado, ele não se sustenta por muito tempo. E o elétron, ele volta para uma órbita mais próxima do núcleo. Então, cada elemento químico, ele vai ter a sua faixa. Então, por exemplo, o elemento químico hélio, ele vai pular da órbita X para a órbita Y. Agora, o outro elemento químico vai pular da órbita Z para a órbita W. Então, cada elemento químico tem os seus pulos, né? Seus pulos aí característicos. E aí, quando ele pula para uma órbita mais externa, ele estará no estado excitado. Então, ele volta para uma órbita mais próxima do núcleo. Só que, ao retornar, ele vai liberar o quanto de energia. Em outras palavras, ele vai liberar uma radiação eletromagnética. Em outras palavras, e essa radiação eletromagnética, ela é relacionada com esses saltos, né, que o elétron vai fazer, retornando aí para um nível mais próximo do núcleo. E esse salto de cada elemento químico vai ser traduzido em determinadas linhas espectrais que você consegue relacionar. E aí, assumindo essa existência de um nível de energia, o Bohr, ele traz essa ideia de
quantização para o átomo, e aí você consegue explicar, né, as linhas espectrais. Você consegue explicar a questão de cada elemento químico, tem uma coloração, você resolve o problema lá do modelo de Rutherford. Só que, como eu disse para você, toda essa explicação, ela tem uma linguagem matemática. Não só a de Bohr, mas os outros modelos atômicos também. Olha a matemática aí. Só que essas equações, elas só funcionavam para um elétron. Para o hidrogênio, que só tem um elétron. O hidrogênio só tem um elétron. Então, nós temos uma ideia. É legal que vocês saibam que a gente tem um termo que a gente vai utilizar muito em aulas futuras, que é o estado fundamental. O que é o átomo no estado fundamental? O que é isso, átomo no estado fundamental? É justamente quando os elétrons desse átomo vão estar aí nos seus níveis mais baixos de energia. Ou seja, usando uma linguagem mais popular, é quando os elétrons vão estar nas suas órbitas comuns. Então, naquela órbita lá estacionária, que é comum para aquele elétron, a gente diz que o átomo está no estado fundamental, tá bom? Quando eu disse para você que a gente tem um estado excitado, é quando um elétron, ele salta de uma determinada órbita, de um nível de energia, e ele vai para um nível de energia maior. Beleza, gente? Isso a gente chama de estado excitado. E aí, com essa explicação, o Niels Bohr, ele consegue dar um sentido à ideia de níveis de energia. Só que esse daqui é o nosso último modelo atômico. E eu preciso que vocês saibam que a gente não para a história no modelo de Bohr. A gente tem outros cientistas aí, né? Sommerfeld e outros, e cada modelo vai dando aí melhores explicações para a nossa realidade, né? Que é a matéria. Só que o problema todo é que o nosso curso, ele é voltado para a educação básica. E como esses outros modelos mais avançados não são cobrados, né, dentro da proposta do curso, a gente simplesmente não vai trazer na aula para vocês. Podem festejar. Agora é uma pena, eu acho muito bonito, eu gostaria de trazer, porque, sinceramente, é muito bom a gente conhecer isso tudo. Mas aí a gente vai acabar tomando aí uma boa parte do tempo, tá bom? Beijo! Fui, minha galera linda!